Bom dia pessoal, sejam bem-vindos aí, né, a mais um vídeo do canal do Jardim Delírio. Nesse vídeo a gente trouxe vários replays é, do meta de Underused, do último torneio da Live Masters, né, com o intuito de analisar, ponderar e refletir um pouco sobre as mudanças no meta e a face dele atual, né, principalmente com o UPL no horizonte aí, né, um torneio bem renomado de Underused que vai trazer com certeza várias inovações para o metagame. E com isso eu trouxe aqui também o nosso apresentador Itoshi Hibe. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está assistindo. E a gente está trazendo mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Itoshiribe. É isso aí mesmo. E para o primeiro replay que coletamos aqui, eu trouxe uma série de times que são a face do metagame, né? Esses dois times aqui, eles representam muito do que é Underused atualmente. Um é um Sand Offense, né, com Ripaldon e Roundstone, sendo utilizado pelo jogador Rob Jr. E o outro é um Volt Turn de Pheasant Gift e Thunder Styrian, sendo utilizado pelo jogador Piam. Dois jogadores aí bem renomados e competentes que vão exercer aqui os times em seu máximo potencial, né? Vamos observar os replays. É importante realçar que o Roundstone Sand foi uma descoberta da Ladder, um tanto quanto recente aí nos últimos meses, mas foi tomando tração e se tornou um sample team, né? Então realmente tem isso, né? Esse fator bem avançado do time. O time ele utiliza Essa, coisas como raiz e pressão em campo. essa double inicial do Pois é, foi uma double que utilizou muito de uma percepção avançada para ganhar pressão, né? Porque o Volt Turn ele é um estilo de time que recupera pressão com bastante facilidade. Importante realçar sobre o Volt Turn também é que ele é bem consistente. Essa variação aqui usa Arcanine, Hisui e Lockix. Mas existem diversas formas de montar um Volt Turn. Esse aqui está combinado com um Spike Stack, né? Onde tem o Skarmory para colocar Spikes. E um Arcanine Hisui que consegue colocar Stealth Rocks também. Que já serve aí como múltiplas funcionalidades, né? Além de Breaker tem essa utilidade de Rocks. Pheasant Gift também, que é um Pokémon hiper consistente no metagame atual. Ele tem traços incríveis praticamente. Ele faz basicamente tudo que você gostaria de um pivot. Ele tem recovery, ele tem um ótimo tipo defensivo, speed sólida, que é mais lenta do que os principais atacantes da tier. E também um book bem sólido, né? Sem falar na habilidade dele que passa Poison Toxic pra todo mundo, que é uma coisa assim absurda. A gente raramente vê um, um estilo de habilidade assim. e o book dele é descende pelo ambos os lados ainda. Isso que é melhor. Isso mesmo, então ele é versátil. A gente vê muitas vezes aí o Pheasant Gift buildado como Physical Defense, mas ele também pode ser um ótimo Pokémon defensivo especialmente. Seja investimento misto aí, né? Aqui a gente teve um replay que terminou de maneira antecipada, mas os times mostraram suas principais habilidades. O Pheasant Gift trocou em ataques e deu o turn para uma ameaça maior, como é o estilo do time. E o Thundurus aqui, né, tem a sua habilidade de ameaçar os principais Ground Types, principalmente o Escadril, com o Focus Blast. Então ele não é só um Pokémon Pivot Volt Switch qualquer, porque ele de fato consegue ameaçar praticamente o melhor Spinner Ground Type de utilidade da tier. Já do lado do Roundstone, ele causa muito dano e por mais que ele não tenha vencido essa matchup, foi uma questão assim à beira da vitória, né?
É um Pokémon que, quando tá descontrolado, ele pode derrubar todo mundo. Inclusive, nessa situação aqui, ele poderia. Então, pensando um pouco sobre isso, a gente vê que Sandy é uma faceta um tanto quanto relevante, né? É bem forte, por mais que não tenha tido a vitória nesse jogo. E o time que, na minha opinião, é a atual face do metagame top 1 é o Volturn, né? Pelas suas variações, pelos seus estilos, ele é muito adaptável, customizável. Vários Pokémons entram aí, como Cobalion também, né? Sandshocks, muitas variações e também sendo hiper consistente e dando pressão para quem utiliza. Vamos agora ao próximo replay. Esse replay que a gente trouxe aqui é um replay do jogador T1Apple contra o jogador Red Bull. Um trouxe o offense, né? Do lado do Red Bull ele trouxe um offense bem típico, com vários Pokémon frágeis e Tinkaton. Provavelmente esse Mimikyu sendo Red Card. Pode ser Life Orb também, mas offense também gosta de utilizar Mimikyu Red Card. Que é uma das facetas do metagame que a gente vai explorar mais à frente. O foco principal desse replay é mostrar a prevalência de Book Offense. A gente já viu o Volturn, que é um típico arquétipo de Book Offense que a gente vê na tier. Mas uma das versões principais de Book Offense que a gente tem é Slowking. Slowking, Ogerpon, ambos Pokémon que aparecem bastante em Book Offense. Nesse caso aqui, a coisa mais interessante nesse replay é o Hydreigon, né? Mas vamos ver como esses times se saem em batalha. O Book Offense ele é extremamente consistente, como você pode ver. Era um Sandshocks lead que podia setar ali do lado, mas o Gerpon consegue counterar com facilidade. Aqui o Salão dá mais um Dragon Dance para evitar o Thunder Wave do Slowking contra a Ground, né? E o Outrage pega o Scald, não mata, mas infelizmente pega Burn e acaba finalizando mesmo assim. Então a gente vê que se não fosse por isso, teria um Pokémon tanto quanto potente do lado, né? Seria realmente problemático para o Taiwan Apple, para mostrar também a pressão, né? Por pouco o Red Bull não saiu numa situação bem mais vantajosa para ele. Mas mesmo assim, o time do Taiwan Apple é extremamente consistente e tinha respostas para isso após acontecer, né? Aqui a gente tem um Greninja respondido por um Quagsire, uma das principais walls da tier que pode parar, né, o Greninja. Aqui infelizmente ele toma dois flints seguidos, toma a Spin, então ele não para um Greninja, né? A gente tem essa parte mais engraçada do replay, mas ainda assim está uma situação bem complicada para o Red Bull nesse replay aqui. Embora o ponto seja mais mostrar a pressão do time dele, né? Os players aqui são foco secundário. Aqui a gente está mais de uma maneira educativa mostrando os replays. Justamente por isso a gente tem aqui o Ogerpon entrando. É um Pokémon que como a gente pode ver, tem muito seu valor contra a offense por causa do Speed Boost que a transação dá. E a Evicudio sendo um stab muito consistente, que é forte contra vários Pokémon presentes em offense. O stab de planta é um stab muito valioso às vezes. Na maioria das vezes ele é bem valioso. Aqui o Mimikyu revelou seu Red Card, né? E a gente tem de ambos os lados bastante jogo, mas esse Weavile não parece ser capaz de se recuperar dessa situação. É uma situação muito desvantajosa para ele. O Talonflame acaba ganhando Speed. Não, ele não é um Speed type. O Talonflame acaba só dando out Speed no Weavile, que poderia ser Adamant também, né? Já que Talonflame não costuma muito ser time de Jolie. E acabou vencendo. Aqui a gente tem esse Book Offense. O Talonflame é um Pokémon que também é muito interessante. Ele tem muito seu valor em Book Offense. Ele é um ótimo pivot. Ele tem Flame Body, tem Defog, tem Recovery consistente com Roost. Então é um Pokémon que também está aí no radar, né? Embora não seja tão comum, ainda é um Pokémon que está constantemente no radar. Então vamos para o próximo replay. O Hydreigon acabou não clicando nenhum move nesse jogo, mas tá aí nos times, né? Para mostrar que ele também é uma parte do metagame.
Pro próximo replay, Talonflame, que inclusive teve um destaque relevante em Stall atualmente na Tio, em times exatamente. de status lá. Então o Flame ele realmente tem um nicho de style e a gente vai ver isso de maneira mais profunda lá à frente, quando chegarmos no nosso replay de style. Aqui, mais um replay de Book Offense vai ser mostrado para demonstrar as várias facetas. Aqui a gente de novo vê Tinkaton, de novo vê Volcanion, mas principalmente enxergamos Latios. Latios é o Pokémon que hoje em dia é considerado o Pokémon mais forte da Tier. Talvez não o mais popular, mas definitivamente chega perto. É um Pokémon que o metagame gira ao redor, principalmente. Muito porque é muito difícil lidar com Latios de maneira consistente, né? Não tem um verdadeiro counter de Latios sem ter atualização. E até os counters de Latios podem ser derrubados com coisas tipo Trick e ter a atualização do próprio Latios, né? Então a gente tem muita pressão pro lado dele. Então aqui nesse time a gente vê um Volcanion, que também é uma parte sólida do metagame, embora esteja um tanto quanto sumido. O Volcanion ele tem bastante pressão, sempre é um Pokémon muito forte, seja Specs, Scarf ou Heavy Duty Boots. E do outro lado a gente vê uma inovação tanto quanto recente, que não é utilizada hoje em dia tanto, já foi experimentada com o ano passado e agora teve essa ressurgência nesse replay, né? Que é o Incineroar. Incineroar em Balance. É um Pokémon que é um pivot sólido, tem Intimidate, tem Knockoff pra utilidade, tem Will-O-Wisp, é um Pokémon muito sólido, né? E agora a gente vai ver como eles vão sair nesses replays. Importante realçar também a presença do Conkeldurr, que é um Breaker absurdo. Por mais que nesse replay não vai ser usado como Breaker, né? Ele vai ser usado como um set de Defog, que também é um set um tanto quanto incomum. A gente A vê área espinha é interessante do Volcanion, né? Já que geralmente o set mais comum é Flamethrower com Heavy Duty Boots. Pois é, o Fire Spin é uma inovação tanto quanto considerável. Eu não entendo exatamente qual é o propósito do Fire Spin, então se alguém nos comentários souber, eu gostaria de alguma explicação, se fosse possível. Mas ainda é uma inovação e é um time que foi utilizado. Não parece ser um time especificamente feito para pescar matchups, porque o resto do time é bem sólido. Então, talvez esse Fire Spin tenha um valor, né? Seja uma tecnologia talvez para um stall, nunca saberemos, né? Aqui a gente tem o Conkeldurr revelando seu Defog, depois ele é... O Latios ele entra com facilidade, né? Um Double pro Volcanion com precisão. O Volcanion acaba levando esse tipo de Fake Out. E o Steam Eruption logo em seguida vai pro Incineroar. A gente vê aqui que o Incineroar é uma demonstração de habilidade de ambos os Pokémon, né? O Incineroar aqui ele mostra que ele é bem capaz de aguentar um Steam Eruption de um Volcanion Heavy Duty Boots com o investimento certo. E o Volcanion mostra que ele é capaz de dar um hit kill em praticamente grande parte da tier, mesmo que ele não esteja com o Choice Item necessariamente, né? Então cada um desses Pokémon tem seu valor. Aqui do outro lado a gente vê um Terasteel Quagsire, que também é uma tecnologia um tanto quanto específica para esse time. Geralmente os Teras comuns de Quagsire são Ares, são Dark, é o que a gente vê mais, né? Mas Terasteel aqui tem seu valor, ainda mais essa build de balance que é bem sólida. É que Terra Steel consegue barrar praticamente 100% o Latios. Isso é verdade. O Latios, quando ele não carrega o Spear, ele é bem bloqueado por esse Quagsire. Principalmente porque o HP e a SPDF do Quagsire é bem alto. Sim, é um Pokémon que inerentemente tem essa habilidade, né, de resistir a muitos hits, tem muito bulk natural. Percebe-se que, tipo assim, o Clodsire ele aguenta a maioria dos hits, mesmo não sendo
fisicamente defensivo, mesmo sendo misto. Até hits físicos ele aguenta, porque é um Pokémon bem sólido, é um Pokémon muito bem feito. E o Gel tá pressionando bastante, fazendo bastante double e uma decisão bem correta da parte dele, porque de fato é bem complicado dele passar esse qualidade. Então ele tem que de fato ficar pressionando sempre com Psychnose pra forçar a entrada. Isso é verdade, essa situação aqui é bem complicada, porque se o Quagsire consegue recuperar sua vida, ele vai acabar perdendo o Latios. Aqui o Quagsire está basicamente morto, porque ele não ameaça nada do time inimigo e todo o time inimigo ameaça ele. Mas mesmo assim ele fez seu papel de evitar um sweep completo de Latios, né? Por mais que mesmo assim, lembrando que o Latios é bem difícil de checar de maneira sólida, mesmo com o Tera Steel, ele não conseguiu dar finalização completa no Latios, né? É um Pokémon muito forte. E com o Keldro com o The Fog pode parecer meio meme, mas pode ser bem revolucionário, na verdade. Uma tecnologia interessante, porque não tem tantos The Fogs na Tier. É bem limitado. Exatamente. A Tier ela sofre bastante com um problema de distribuição de Defog. Os Defoggers principais dos dia que a gente vê mais são Talonflame e Mandibuzz. Mas com o Keldro ele pode ter esse nicho, né, como Defogger. E Principalmente. a vantagem do Keldro é que não é tão passivo quanto os outros. Exatamente, ele tem essa habilidade de ameaçar Tinkaton, ameaçar Escadril também, né? Coisa que nem todos os outros Defoggers fazem. Na verdade todos eles fazem sim, né? Mandibuzz ameaça com Foul Play e Talonflame ameaça com Overhit. Mas mesmo assim tem o seu valor, né? Ameaçar Tinkaton é uma coisa que poucos vão conseguir fazer diretamente. Aqui a gente vê o Hydreiple Nestpot, uma das win conditions mais prevalentes na tier hoje em dia. Ele pode ser usado com vários tipos de terastalização, seja Tera Steel, seja Tera Fairy. Até Tera Poison é utilizado muitas vezes. É realmente um Pokémon prevalente. Aqui a gente vê uma vitória do Oranberry Blissey, graças muito por parte desse Hydreiple, que não podia, né, ser derrubado por Latios, muito provavelmente porque o seu último move era Recover. Mas assim a gente consegue ver essas duas facetas. Volcanion, que acabou não fazendo tanto esse jogo, mas marcou sua presença. E Incineroar, que também serviu para segurar o Volcanion, né? E impedir que ele destruísse mais o time a longo prazo. Indo para o próximo replay, temos os primeiros traços de coisas experimentais. Aqui a gente tem nesse time do Loliet várias coisas que não vemos muito comumente na tier. A principal que vai chamar mais atenção é Terrakion, mas mesmo assim a gente tem alguns Pokémon que estão sumidos, como Gudra Hisui, Jirate, Azumarill. Realmente os dois Pokémon que são comuns de fato aí são Mandibuzz e Skeledirge. E do outro lado, mais um replay do Taiwan Apple, ele trouxe um balance com, na verdade é um book offense mais ofensivo, com Manaphy, que é uma ótima win condition na tier, pode tomar diversas faces, enquanto o Lolias trouxe uma versão mais book offense, né? Com Pokémon para pivotear como Mandibuzz e Jirate, e mais Pokémon que colocam pressão imediata, como Azumarill e Terrakion. O E Terrakion, esses Pokémon são bem interessantes, né? Que eles não têm uma usagem tão grande na tier, mas eles de fato podem brilhar, dependendo do time. exatamente, o Terrakion ele não é muito utilizado por ser um tanto quanto incomum. Creio que não muitas pessoas tenham a ideia de buildar com Terrakion, mas mesmo assim é um Pokémon que pode realmente abater times na situação certa. Ele tem uma combinação de stabs explosivo.
Também conta com prioridade, e prioridade no meta atual é bem importante, inclusive. Pois é, é um Pokémon que pode se reinventar de várias formas, inclusive com terastalização. Aqui a gente vê um set de Manaphy bem diferente, que é o Manaphy Substitute Take Heart, que é o move de setup utilizado dessa versão, mas deixando claro que o Manaphy pode utilizar Tail Glow e até os dois no mesmo set, né? Tail Glow e Take Heart, dependendo da build. É um Pokémon muito interessante que encaixa de várias formas em vários times. Aqui a gente vê o Kodra Hisui sendo um set de Iron Press com Rest, né? É um set diferente, ele raramente é utilizado. Pouquíssimas vezes a gente vê isso aparecendo, mas é um time interessante que mostra também que esse Gudra pode ter seu valor na circunstância correta. Embora que ele tenha pego uma matchup muito complicada com o Manaphy, né? Manaphy ainda deu Tera Fairy para selar o caixão desse Gudra. Com a Luring Voice é o suficiente para derrubá-lo, né? Aqui a gente vê o Terrakion com Teragrass, Terablast. O Teragrass do Terrakion vai servir para bastante coisa, como o próprio Manaphy, Gastrodon, que é muito fraco a Grass, obviamente. E também serve para que ele resista a Ground, então do lado defensivo também não vai falhar. Então para coisas como Donphan, que querem atacar ele com esse Quake, não vão conseguir. Mastrodon que não apareceu aqui, mas tá bem presente no mundo atual, principalmente em Core em cores com Skarmory, né? Spikes Stacks. Tá bem interessante, com algum Ghost Type atrás. Exatamente. O Gastrodon, ele junto com o Skarmory, ele é uma das faces do Spike Stack atual. Aqui a gente tem mais uma aparição do Pheasant Gypt. O Manaphy de fato roubou a cena nesse replay, sendo um Pokémon que derruba tudo praticamente, enquanto os outros ficam responsáveis por limpar. Mas assim, o Evile é uma presença absurda no meta atual. É... muitas outras como Escadril, né, que é o melhor book ground com utilidade da tier. E Sinechak, se vocês repararam, está presente em várias backbones defensivas, principalmente de Spike Stack. Mas aqui o Sinechak talvez ele entre mais como um Calminder e não principalmente como Spin Blocker, né? Obviamente ele vai poder fazer esse traço de Spin Block, mas ele vai entrar mais pelo fato de ser uma win con secundária, talvez. Não se sabe muito porque ele não vai ser bem utilizado esse replay. Aqui o Jiraiya tem o set de Wish Protect. A gente vê que ele tem Iron Head com Body Slam. Pode ser utilizado com o U-Turn também para ter o Slow Pivot no Wish, que é uma coisa muito boa considerando que o base HP do Jiraiya é 100, né? Um base HP muito sólido. Aqui temos a presença de Skeledirge, o Latios, que revela não ser Specs e acaba perdendo num contra um contra Skeledirge. Skeledirge Leftovers, que é uma coisa muito boa na tier, com o suporte correto. Coisas como Defog e Rapid Spin vão conseguir derrubar ele. Vão conseguir prevenir que as Hazards que derrubem ele entrem em campo, né, perdão. Mas a gente vê aqui a presença desses Pokémon, principalmente Manaphy, né? Manaphy é uma coisa que a gente deve levar em conta, mas do outro lado a gente tem a time mais experimental. A Azumarill acabou não fazendo muita coisa no replay, e o Terrakion também não, mas mesmo assim, são Pokémon que a gente deveria estar prestando atenção, né? Principalmente porque a UPL é um momento de inovação, e muitos desses Pokémon vão entrar em evidência. Para o próximo replay, temos aqui alguns dos extremos da tier, pessoal. E o principal extremo da tier que a gente vai mostrar primeiro é o Stall. O Stall é definitivamente um extremo que não falta player base. A fanbase de Stall é muito sólida e sempre vai ter uma boa build dependendo do metagame. Se o metagame não for hostil a isso, ele vai estar lá para suportar os players que gostam desse arquétipo. Aqui na tier, a face do Stall principalmente, a gente tem esse Double Defog Stall,
com Talonflame Mend Buzz, já que não temos Goldengo e as opções de removal de Hazard, tirando o Defog, não são muito boas, a gente tem o Double Defog, que entra como uma maneira de manter as Hazards fora de campo e aumentar a longevidade desse time. E a gente também tem alguns mainstays de style das últimas gerações, como Toxapex e Blissey, e uma nova adição que é o Clodsire. Já do outro lado a gente tem um típico offense de Metagross com a Escadril, que são ambos pokémons que servem como uma maneira de lead, dependendo da situação. E a gente tem aqui um super perigosíssimo, que é Booster Energy Slitherwing. Em cada situação o Slitherwing ele vai causar bastante dano. Entramos aqui no replay. A gente vê que o Talonflame entra já com o Will-O-Wisp. O Metagross não perde tempo antes de dar Explosion. E o Slitherwing entra em campo, né? Um dos sweepers mais perigosos que temos hoje em dia. A gente vê a presença dele. O Bulk Up Rush é um set perigoso demais. Muito forte. Ele tem o Wing, que é um Pokémon incrível em Volt Turn, né? Tem 2 stabs bons. Tem prioridade, que é, como eu já tinha dito anteriormente, é muito importante nesse meta tão agressivo. E também conta com um pivô consistente. Então, em Volt Turner, ela é uma maravilha. Exatamente. E o set de Booster Energy não fica pra trás. Já que como a gente vê aqui, ele tá causando muito dano a esse stall, né? Um Pokémon que consegue checar tanto o Latios quanto o Yveltal tem seu valor, né, tia? Com certeza. Inegavelmente. Ainda mais no seu papel como sweeper perigoso, né? Já que muitos times não se preparam tanto contra um Slitherwing, já que muito do counterplay geralmente fica focado em dar Will-O-Wisp, ou dar Revenge Kill com Speed. Então é um Pokémon que abusa aí do meta ao seu redor. O Yveltal Band, eu Real, acho. se eu não me engano, na verdade é 50% é o cálculo normal, porque Talonflame não tem tanto book. Mas mesmo assim o Yveltal aparece fazendo um mid aí, né? Mais um Pokémon muito bom. E um set alternativo do Loki, que normalmente é utilizado como pivot. Aqui a gente tem um set Sword Dance com Black Glasses, Knockoff e Sucker Punch. A gente vê aqui que ele vai entrando para causar muito dano. Ele O tem que Blockix, que prevenir. pra mim é um dos melhores Pokémon desse meta. Ele é incrivelmente útil. Sim, é um Pokémon que tem muito espaço, principalmente em Volt Turn, por ser bom contra os dois extremos da tier, né? O Hyper Office e o Stall, nos sets corretos. Infelizmente a situação não ficou tão favorável para esse Lockix contra esse Stall, mas ele pode ter sim seu valor contra esse tipo de composição. Aqui infelizmente o caixão acabou sendo cravado com o burn no Lockix, que realmente vai prejudicar muito a habilidade do time de fazer progresso contra a Blissey. Isso aqui, por alguns motivos óbvios, não é tão presente na tier fora de stall, né? Exatamente, a Blissey é um Pokémon que após perder teleporte acabou se tornando um pouco passivo demais. Então realmente tem problemas em achar seu lugar fora de stall, mas dentro de stall tem bastante valor por comprimir papel como uma Special Wall, que também pode igualar praticamente qualquer setup sweeper com Calm Mind, e tem a utilidade do Stealth Rock, né? Liberando o Clodsire ou Skarmory de stall para poder usar Spikes. Aqui a gente tem o Body Press no Hydreigon, uma tecnologia raramente vista fora de stall,
já que o High Grapple nessa variante é Assault Vest, então ele não tem espaço para Nest Plot ou Recover. E versões Specs preferem outros ataques mais explosivos. Aqui a gente vê uma vitória bem dominadora do WSI com o Stall, para mostrar que também tem seu lugar na tier, principalmente contra a offense, né? A gente sabe que a tier é muito ofensiva e tem capacidade de derrubar praticamente qualquer time que não tenha ritmo suficiente, né? Pro próximo replay, temos o replay de Seraphs e Indulgent Dreams, dois jogadores que, como podemos ver, trouxeram o exato mesmo time de Hyper Offense. O Edelweiss Hyper Offense é a principal face de Hyper Offense na tier e é o outro extremo que a gente queria demonstrar aqui para vocês. Eles geralmente utilizam de Suicide Lead com um Mil, né, que pode setar ambos Spikes e Stealth Rock, enquanto também coloca o Wisp. Esse time inclusive é um sample team, né, para demonstrar que esse estilo realmente tem um lugar sólido na tier. Hyper Offenses que ficaram ainda mais perigosos em SD, principalmente pelo aumento de Power Creep e com a existência de Terra. Exatamente, o Terra ele é um fator crucial na potência dos Hyper Offense, mas graças a isso, contudo, todavia, sabemos que temos mais jogos complexos, né, entre bons jogadores, como a gente pode ver aqui essa jogada de Play Rough, imaginando que o Red Card ia ser ativado. Red Card que é uma das tecnologias do próprio Hyper Offense lidar com outros Hyper Offenses, né? Exatamente, porque como é um estilo de time muito vulnerável a sweep, um Pokémon como Mimikyu, que pode tancar sempre um hit graças à sua habilidade, vai sempre conseguir dar phasing em um Pokémon que vai ser problemático. Aqui temos a presença do Greninja, a estrela principal de Hyper Offense na tier, com Battle Bond, Life Orb e coverage praticamente ilimitada. Ele pode customizar para derrubar praticamente todos os seus checks, como a gente pode ver aqui com Greninja que nos últimos meses teve uma taxa de usagem aumentada absurdamente, né? Exatamente, o Hyper Offense ele vai ganhando mais tração na tier e a usagem do Greninja também. Aqui a gente tem um Thunderous que dentro de Hyper Offense vai usar um set de Citrus Berry, Double Dancer, né, com Agility e Nest Plot, mas mesmo assim tem seu valor, né? Ele utiliza Thunderbolt, Terra Blast, Flying para ganhar um stab, mais um motivo do porquê o Terra melhorou o Hyper Offense, né? Agora indo em direção ao próximo replay, temos mais um replay de Book Offense, mas, contudo todavia, o foco desse replay aqui vai ser o time do user Megastar54, grande usuário da Smogon, que utiliza balance, um offense sem nenhuma gimmick. Não tem uma suicide lead, não tem weather, é um offense mais puro, né? Uma maneira mais simples de utilizar o offense, mas menos extrema. Aqui a gente tem dois Pokémon que principalmente são mainstays desse tipo de estilo, que é Bisharp e Serperior. Dois Pokémon bem fortes nas composições certas. E aqui temos outro time de Greninja, né? Agora num Book Offense puxado pra Offense. E Greninja é de fato bem interessante, ele tem stats bons e também atualmente algumas pessoas vêm loadando ele com Protect, principalmente para pegar prioridades como Lockix, Glitter Exatamente. O Protect vai proteger a Greninja de prioridades como First Impression, especialmente contra Lockix em sets de Choice Band, mas também vai proteger contra reads do oponente, onde uma situação ruim ele vai poder utilizar Protect para bloquear um Mach Punch de um Conkeldurr, por exemplo, e revidar contra a astalização. Galarians Zapdos também é uma parte geralmente considerada chave na tier,
que é um dos principais Scarfers, já que os Scarfers em Underused não são tão considerados. A gente tem como principais Scarfers Latios, Rotom também, que é utilizado, Rotom Wash. E mais recentemente temos a ascensão de Scizor Scarf, né? Mas o Galarian Zapdos é um dos Scarfs usados mais antigamente. Então, graças a isso, ele ainda tem o seu valor, ainda tem os seus fundamentos, né? É um Spiritomb muito bom que consegue, graças à sua combinação de stabs, ganhar muita potência. E aqui o Serperior vai entrar com Tera Water, vai acabar ganhando a interação, mas acaba errando o Leaf Storm e perdendo para o Greninja Grass Knot. Mais uma vez lembrando como a coverage do Greninja é praticamente infinita e ele pode ter tudo desde que venha calhar no time específico. Mesmo assim, Megastar acaba ganhando graças à sua incrível habilidade de dar uma leitura ali no Lockett. Mas esse estilo de offense é relativamente sólido. O Bisharp acabou não entrando aqui, mas ele é um sweeper muito sólido também. Bom comentar que o perfil defensivo dele é muito bom. É um dos sweepers que, graças a Eviolite, aguenta vários hits de Latios, desde que não seja Aura Sphere. E tem uma interação interessante com o Skeledirge, já que ele utiliza Throat Chop. E Throat Chop vai bloquear o Skeledirge de utilizar Torch Song e o ameaçar ofensivamente de maneira imediata. Vamos aqui ao E foi próximo interessante replay. também a gente ter visto esse confronto entre dois times bem ofensivos, né? Que a gente percebe mais ou menos como que o fluxo do jogo de equipes ofensivas jogando contra. Exatamente. Infelizmente, pelo visto, esse vai ser o último replay da noite. Eu acabei não preparando os outros replays, mas eu agradeço vocês. Algumas coisas que geralmente devem ou podem ser comentadas sobre o meta de Underused são chuva, sol, são dois climas aí que são muito prevalentes em Hyper Offense. Mamoswine, que está em ascensão. Mamoswine tem sido utilizado de várias formas, principalmente como Shoescaffer. Depois de um corte rápido, vamos mostrar aqui alguns replays que trouxemos de Mamoswine e outras partes interessantes da tier, né? Voltamos aqui depois do nosso corte rápido. Aqui está o principal replay de Mamoswine experimental da tier. Definitivamente um time muito interessante e inerentemente criativo que o Beticus 4 trouxe. A gente tem aqui Cobalion, a gente tem Suicune principalmente, que é um Pokémon muito forte, mas raramente utilizado na tier. E Mamoswine que está em ascensão, né? Tem seu lugar em Hyper Offense, tem seu lugar em Bulk Offense, como é o caso desse time aqui, e tem seu lugar em offense mais normais também. Mesmo assim é um Pokémon extremamente forte, sendo utilizado duas vezes até como Choice Scarfer. E do outro lado a gente tem mais uma variação de Bulk Offense, Volt Turn, para realçar como é importante esse arquétipo na tier. A gente vê aqui que vários dos replays que trouxemos foram Bulk Offense, mesmo quando o intuito não era trazer Bulk Offense, porque é um arquétipo extremamente forte, não tem como contestar. Aqui a gente tem aqui a presença do Sinistcha nesse time. O Sinistcha que é um Pokémon, como falamos, muito importante para vários backbones defensivos. E nesse time é bem importante, inclusive, com essa estrutura geral é bem frágil contra o Conkeldurr. O Sinistcha cobre muito isso, né? Que
tem Strand Sap, então é bem versátil, pode ser uma Wincon no final do jogo. É Skin Exatamente. Blocker e cumprir muitas funções. Exatamente, o Sinichar ele tem esse papel multitarefas, é um Pokémon que inclusive underused, tem essa questão dos Pokémon defensivos que rapidamente podem se tornar uma Wincon no momento certo, principalmente Sinichar e Skeledirge, mas existem outros. Aqui o Mamoswine revela Substitute Terragrass Trailblaze, esse set extremamente interessante que vai abusar do fato de que o Mamoswine é bem... é, ele necessita bastante de predicts para funcionar, muito porque os seus stab types são alados por alguns Pokémon, Earthquake principalmente. Então Substitute faz isso facilitando a prediction, e o Terragrass Trailblaze é responsável por aumentar a speed do Mamoswine, que é um dos problemas dele, enquanto remove alguma de suas fraquezas, principalmente a fraqueza água. Aqui a gente tem uma vitória do Beticus. Embora o Suicune não tenha aparecido muito, a gente consegue perceber que por essa estrutura e por esses serem dois sweepers muito interessantes que utilizam o Substitute, a Gardevoir Scarf serve também como uma maneira de cobrir o time e dar Healing Wish suporte, que é uma das coisas mais importantes para esse time aqui. E o Book Offense acaba não ganhando, mas ele realmente tem seu papel na tier, como a gente pode ver em diversos jogos, né? Também é muito do player que vai pilotar o time. E para o último replay da noite, verdadeiramente, vamos trazer Ruby Blood vs Elab, com uma das inovações mais interessantes do metagame. Chuva. O Chuva, como foi dito anteriormente, tem o seu lugar no metagame, só que é um lugar muito pequeno. Raramente a gente vê times de chuva sendo utilizados, então por isso quando são utilizados, eles são extremamente autorais e criativos. Aqui a gente vai ver uma maneira bem interessante de lidar com o tipo planta, que são os principais problemas da tier, especialmente Regenerator Hydreiple, né? Então vamos ver aqui como que o Elab vai lidar com essa situação. E do outro lado a gente tem um Balance Volturne com Gastrodon, que é um Pokémon que, como foi citado anteriormente, tem seu valor na tier. Não está aparelhado com Skarmory aqui, nem Spark Stack, mas mesmo assim ele é muito forte contra times de Slowking. E chuva, além disso, é o Weather provavelmente menos usada de Underused depois de neve, e isso é bem claro, né? A tier tem bastante dragão, o Latios é muito presente, também tem bastante qualidade e Slowking, que é bem difícil para estruturas de chuva conseguir passar com facilidade. Então eles têm que sacrificar alguma coisa para dar mais consistência contra esse tipo de matchup. Exatamente, Chuva é um estilo que vai necessitar de bastante criatividade no builder para passar pelos seus problemas, principalmente por ser um arquétipo bem extremo, né? É um arquétipo de Hyper Offense, só que é um dos arquétipos mais extremos porque tem um clima, então não só está vinculado a uma quantidade de recursos muito limitada, né? HP, terastalização, como tem que fazer a maior parte do seu trabalho dentro de uma quantidade limitada de turnos. Ele acaba sendo menos consistente do que areia ou sol porque os seus setters não são tão bons assim, né? Politoad é o setter que a gente tem, já que Pelipper acabou sendo banido. E Kindra, que inclusive consegue hum, corrigir muitos problemas de chuva por causa do Hurricane, já que facilita muito a passagem sinística, já que por mais que Draco, Nitro já conseguisse dar bastante dano, é uma coverage adicional contra os outros tipo grama também, como Ogurpon, que é bem presente no meta. E também uma coverage para Hydrape, porque senão a gente seria praticamente free entrada para Surf, caso o oponente tivesse dado uma read. Exatamente, o Hydreiple por ser 4 times resiste e por ser também um Pokémon com Regenerator, pode constantemente rolar Pokémon de chuva caso eles estejam despreparados, né? Versões Choice Packs desses Pokémon que usam
stabs de água e versões Choice Band de coisas como Barras Kilda e Bass Collision. Aqui o Gastrodon vai revelar Terra Fairy sendo um dos principais wows para chuva pelo seu Storm Drain. E é bem interessante essa estrutura do chuva que não está usando Barrascando, né? Já que ele é um dos abusers de chuva mais famosos da tier inteira. Do arquétipo de chuva no geral, né? Já que ele é bastante rápido e tem um ataque bem alto. Sim, pelo visto o Elab ele acabou optando mais pela versatilidade do Bass Collision Life Orb. Até porque já é um time um tanto quanto Prediction Reliant. E aqui a gente vai ver a principal inovação Sim. do Kindra, que é Hurricane. Hurricane é a principal resposta ao tipo planta que esse time optou, principalmente no Kindra, que também é um abuser de Rain. Então a gente consegue ver aí que muitas dessas Chuva é um arquétipo cheio de inovações possíveis e que com certeza vai ter muita representação na UPF. Bom, terminamos por aqui. Essa foi a sequência de replays que optamos por utilizar. Se tem algum arquétipo que vocês acham que ficou faltando, que vale a pena mencionar, eu gostaria que vocês deixassem no seu comentário ou até uma correção de talvez um gafe que tenhamos cometido aqui nos diálogos. Qualquer comentário construtivo é válido para espalhar mais informação sobre esse ótimo metagame que é Scarlet Violet Underused. No mais é isso, esperamos que vocês tenham um ótimo dia, noite ou tarde, seja lá onde vocês estão. E é isso, pessoal, até mais. Até mais.